Oi, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira. Vocês passaram bem o final de semana? Estão se cuidando, usando máscara quando precisa sair de casa, passando álcool na mão, lavando bem a mãozinha? Espero que sim. Se cuidem. Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos usar o livro. Vamos começar lá na página 189, vamos depois na página 190 e na página 191. Agosto é o mês que nós comemoramos o folclore, né? Então, nesta unidade do livro, nós estamos vendo bastante coisas sobre folclore. E hoje nós vamos ver um personagem, ele não é muito conhecido, ele é o Bradador. Então, vamos começar? Navegar na leitura. Há personagens do folclore que são bem conhecidas. O Saci, a Mula Sem Cabeça e o Lobisomem são algumas delas. Mas há outras personagens que poucas pessoas conhecem. Você já ouviu falar do Bradador? Acompanhe a leitura que o professor fará do texto a seguir. Então, vamos lá, a professora vai ler, vocês acompanham com o dedinho. O Bradador. O Bradador é presença obrigatória entre os mitos mais assustadores do nosso folclore. Embora desconhecido na maioria das regiões do país, torna-se inesquecível no mau sentido. Há quem quer que ouça seus berros horripilantes. Ele corre por ruas e campos, espalhando seus gritos e lamentos. Vamos ver, lamento é choro, queixa. Seus gritos e lamentos torturantes e deixando qualquer um arrepiado de medo. Como ninguém tem coragem de vê-lo, no entanto, não há descrições precisas, ou seja, descrições claras, exatas, de sua aparência. Mas não é tão difícil imaginá-lo, pois se trata de uma assombração do tipo morto-vivo, uma espécie de múmia brasileira. Dizem que ele faz suas andanças às sextas-feiras depois da meia-noite. Então, a professora também nunca tinha ouvido falar do Bradador, mas ele é um personagem do nosso folclore, assim como o Saci, a Mula Sem Cabeça, né? Mas, como o próprio livro nos disse, ele não é muito conhecido, então não tem muitas descrições exatas sobre a sua aparência, mas o texto nos traz algumas informações. E aqui abaixo tem mais uma fichinha falando sobre o Bradador, esse personagem. Então, o nome dele, Bradador. Parentes distantes. Zorra Berradeira, de Portugal, e Gritador do Vale do São Francisco. Lugar. Então, ele é comum no estado de São Paulo, que é onde nós moramos, e no Paraná. Ele pertence a uma tribo, que é a tribo das assombrações. A qualidade do Bradador. Ele é empolgado. Então, o que é uma pessoa empolgada? É uma pessoa que gosta de fazer muitas coisas, né? E um defeito? Ele é muito agitado. E a frase dele, eu sempre ganho no grito. Essa é a frase do Bradador, que ele gosta de falar. Então, a Luciana Garcia foi a autora desse texto, O Mais Assustador do Folclore, Monstros da Mitologia Brasileira. São Paulo, 2005, na página 36. Então, depois de ler este texto, nós vamos fazer algumas atividades. Ler para compreender.
O que você achou a respeito da personagem Bradador? Será que vocês gostaram, não gostaram? Ficaram com medo? Ela se parece com outras personagens de livros ou filmes que você conhece? Converse aí com o adulto que está com você, né? Ele tem alguma característica que parece com outro personagem? Vamos voltar lá no texto, ó. Porque, olha, fala que ele é desconhecido, mas ele se torna inesquecível, no mau sentido. O que será que quer dizer isso? Ele traz uma coisa boa ou ele se torna inesquecível porque ele nos traz uma coisa que não é muito legal? Por quê? A quem quer que ouça seus berros horripilantes. Então, o bradador, ele é um ser que berra muito. E horripilante quer dizer feio, né? Que dá arrepios. Olha lá, ele corre pelas ruas, ele espalha gritos e lamentos, choro, queixa, né? Deixando qualquer um arrepiado de medo. Então, ele causa medo nas pessoas. E ninguém tem coragem de vê-lo, né? Olha outra coisa que falou sobre ele, ó. Mas não é tão difícil imaginá-lo, pois se trata de uma assombração do tipo morto-vivo, uma espécie de múmia, né? Então, você conhece algum personagem de livro ou de filme com essas características? Essa daqui vocês não precisam responder, só conversar com o adulto que está aí perto de você. 2. Leia a definição a seguir. Bradar. Soltar brados ou gritos repetidamente, bradejar. Então, o que significa bradar? Soltar brados ou gritos. Então, ou seja, bradar significa gritar. O nosso personagem se chama Bradador. Por quê? Porque ele solta gritos horripilantes. Letra A. Com base na definição acima, explique o significado de bradador. Então, o que é um bradador? É aquele ser ou aquela pessoa que solta muitos, né? Ó, tem até a imagem aqui, né? Vamos responder aí. B. Identifique no texto e copie abaixo o parágrafo que mais relaciona o bradador com essa definição de bradar. Então, agora que vocês não podem responder com as palavrinhas de vocês, vocês têm que voltar lá no texto e copiar o parágrafo que diz que o bradador é aquele que brada, ou seja, o que é bradar? Soltar gritos. Onde será que está? Né? Será que está no primeiro parágrafo? Ou, no segundo? Ou no terceiro? Vamos ver, ó. Embora desconhecido na maioria das regiões do país, torna-se inesquecível no mau sentido, a quem quer que ouça os seus berros horripilantes. Ele corre pelas ruas e campos espalhando seus gritos e lamentos torturantes e deixando qualquer um arrepiado. Então, olha lá, ele corre pela rua espalhando gritos. Isto é um bradador? Isto é uma pessoa que grita muito? Ou um ser, né? Um mito? Então, nós vamos copiar aqui o terceiro parágrafo. 3. Por que não há muitas informações sobre a aparência do bradador? Por que não há muitas informações? Olha, nós vamos achar a informação aqui, vocês leiam novamente e respondam a número 3. Número 4, olha, ela é oral. É para nós pensarmos. Que informação do texto ajuda a reforçar a ideia de que o bradador é uma assombração? Tem uma
informação lá no texto, ó, que fala que ele é uma assombração, ó. Né, ó, vamos fazer junto esta, porque é só oral, ó. Mas não é tão difícil imaginá-lo, pois se trata de uma assombração do tipo morto-vivo, uma espécie de múmia brasileira. Então, aqui está a resposta da número 4, que nós também não precisamos escrever, né? Então, a informação é que fala que ele é o tipo de morto-vivo. 5. Segundo o texto, que tipo de assombração é o bradador? Nós acabamos de falar, né? Que tipo de assombração que é? Vocês coloquem aqui, lembrando, começando a frase com letra maiúscula. 6. Sobre a finalidade desse texto, é possível afirmar que esse texto, ele prova que a personagem bradador existe ou traz informações sobre a personagem bradador? O que vocês acham? Vocês vão marcar o X. Número 7. No final do texto, há uma ficha com as principais características do bradador. Escreva mais 2 itens que poderiam entrar na ficha de acordo com as informações do texto. Então, vocês têm esta ficha aqui, mas vocês não vão achar a resposta aqui. Nós poderíamos adicionar esses 2 itens, ó. Assombração do tipo e o dia e horário de assombrar. Essas 2 informações poderiam fazer parte da ficha, mas não estão na ficha. Então, vocês vão procurar a resposta no texto. Assombração do tipo e dia e horário que ele gosta de assombrar também. Vocês procurem aí na descrição do bradador. Como foi estudado no capítulo 3, as fichas trazem informações resumidas. Qual é a principal diferença entre as fichas que você viu no capítulo 3 e as que você viu neste capítulo? Vocês lembram o capítulo 3? Que nós estudamos faz um pouquinho de tempo, né? Vamos voltar lá atrás. Só um minutinho, deixa a professora marcar aqui. Lá atrás, o capítulo 3... tinha a ficha técnica da andorinha, né? Nós fizemos uma videoaula sobre isso. Qual que é a diferença? A ficha da andorinha falava coisas verdadeiras, fatos verídicos. E agora, aqui no bradador, tá falando sobre coisas verdadeiras ou sobre coisas folclóricas, né? Fictícias. É um personagem do folclore. Então, qual é a diferença? Né? No capítulo 3, a ficha trazia informações verdadeiras. E nesta aqui, a ficha fala sobre um personagem do folclore. Ao lado do texto, na página 189, aqui, ó, aqui, nesse espaço, há um espaço em branco para você ilustrar o bradador. Inspire-se nas informações presentes no texto e no cenário ilustrado abaixo. Se achar necessário, pesquise um pouco mais sobre essa personagem do folclore em livros e sites da internet. Solte sua imaginação. Então, aqui, né? Será que é neste ambiente que vive o bradador? Né? E agora, pensando neste ambiente, pensando que ele é uma assombração do tipo morto-vivo, uma espécie de múmia brasileira, vocês vão fazer o desenho aqui usando a sua imaginação. Bom trabalho!